Olá, professores! Estamos aqui mais uma vez para conversarmos a respeito do Planejamento 2013. O nosso planejamento, ele deve funcionar como uma luz, como um caminho. Muitas vezes imaginamos o planejamento, aquele papel, aquele formulário. A Daniele já abordou conosco, já abordou com vocês as dimensões do planejamento. Muitas vezes imaginamos o planejamento, aquele formulário, aquele papel, e nunca conseguimos conceber o planejamento como uma luz, um caminho e um guia para a nossa ação. Quanto mais nos organizamos, quanto mais podemos discutir, pensar, refletir sobre as nossas ações, com certeza conseguimos realizar uma ação mediadora, mais eficaz, atingindo os objetivos pretendidos. Hoje a nossa proposta é trazer uma reflexão aos professores e professoras do ensino fundamental acerca da organização do planejamento, educação religiosa, língua portuguesa, matemática, ciências e a geografia. Fica difícil, num curto espaço de tempo, sugerirmos um planejamento para cada área de conhecimento. A nossa intenção nesse momento é pensar todas aquelas reflexões sugeridas pela Daniele e trazer de uma forma mais efetiva e prática para a sala de aula, para pensarmos no nosso aluno, no nosso trabalho do 1º ao 5º ano. A minha sugestão para vocês neste momento, como etapas do planejamento, é pensar nessa organização por área de conhecimento, fazendo um alinhamento vertical. O que eu chamo de planejamento vertical, eu gostaria de sugerir que neste primeiro momento, como primeira etapa, que o professor consultasse o planejamento anual da sua escola. Todas as escolas já têm aquele seu plano de ensino anual. Façam uma comparação desse plano de ensino anual com os quadros de conteúdos propostos em cada livro, em cada disciplina, no livro de matemática, no livro de português. Fazendo essa comparação, você pode perceber aqueles conteúdos que de repente são propostos de maneira diferente, estão organizados de uma maneira diferente, aquela proposta da sua escola. E também é importante que os professores façam essa discussão ainda reunidos, os professores do 1º ao 5º ano. Eu coloco então um exemplo aqui, um quadro, uma tabela que vocês poderão observar. Como podemos fazer esse alinhamento vertical, e aqui eu exemplifico matemática. Um quadro onde nós temos todos os eixos de trabalho, os números e operações, espaço e forma, sistema de medidas, tratamento da informação. Nessa primeira coluna, preenchendo com esses eixos de trabalho, vamos preencher à frente o que é abordado do 1º ano em números e operações. O que é abordado no livro, o que é abordado no seu planejamento, no planejamento da sua escola. E assim os professores do 2º ano façam também o preenchimento deste quadro de acordo com cada eixo de conhecimento da primeira coluna. Interessante seria se de repente na sua escola vocês têm 2 professores de 1º ano, 2 professores de 2º, de repente a gente pode se organizar. Enquanto uma equipe tem um representante de 1º ano, um de 2º, um de 3º, um de 4º e um de 5º. Esta equipe discute e organiza esse quadro, os eixos ali, as colunas de matemática. Uma outra equipe, com um professor de 1º ano, um de 2º, um de 3º, um de 4º e um de 5º, poderão preencher este quadro em relação à história, à geografia. E assim nós conseguimos mapear e ter uma visão global, essa visão global é que eu chamo de alinhamento vertical. Esse momento vai permitir o quê? Que todos os professores do ensino fundamental percebam a distribuição dos conteúdos no programa em cada área de conhecimento. Dessa forma, vocês poderão perceber qual é o programa de história, qual é a proposta para ciências, qual é a proposta para geografia e assim por diante. Nesse segundo momento, nessa segunda etapa da organização do planejamento, eu chamo de alinhamento horizontal, que nós faríamos no momento da organização do planejamento, nesse alinhamento horizontal. Nós vamos fazer o nosso planejamento anual em equipe, na nossa série, no nosso ano. Então é momento do 1º ano pegar uma cópia desse material organizado conjuntamente, a partir do alinhamento vertical. 1º ano vai sentar, vai organizar,
português, a matemática, o programa do ano. Nesse momento nós vamos realizar a análise e a distribuição de todos os conteúdos de acordo com os eixos, mas na sua série. Seria interessante que todos os professores pudessem participar dessa construção. Quanto mais o momento for coletivo, mais produtivo e mais rico. Assim, apresento para vocês uma outra sugestão. Como poderíamos organizar? Coloco como exemplo a matemática, mas é apenas um exemplo. Você pode organizar os quadros de conteúdos a partir de todas as disciplinas, né? Os nossos livros, eles são organizados por blocos. Na primeira coluna à esquerda, no quadro de distribuição de conteúdos, logo no manual do professor, o professor encontra todos os eixos, né? Na parte de ciências, de geografia, de história. Aqui eu coloco como exemplo a matemática, ali os eixos, números e operações, espaço e forma, sistema de medidas. Esse quadro, vocês já encontram um quadro bem próximo, bem parecido, né, com ele no manual do professor, onde vocês poderão aproveitá-lo, acrescentar mais uma coluna. A própria Daniela já deu essa sugestão também na primeira fala dela. O que a gente acrescenta ali? Os recursos que vamos utilizar e também a previsão de datas. Na nossa organização do planejamento é preciso que a gente preveja, né, a organização dos conteúdos, das habilidades, das competências de acordo com cada etapa. O que será dado na primeira etapa, na segunda, na terceira, todo esse arranjo é preciso e necessário. Um outro exemplo eu coloco num segundo quadro, como poderíamos organizar língua portuguesa, né? A linguagem oral como um eixo, prática discursiva, que seria a prática da leitura e da escrita, a diversidade dos gêneros textuais, como vamos distribuí-los ao longo do ano, né? Que tipos de texto, quais são os gêneros textuais que nós vamos trabalhar e explorar. E aí o primeiro ano define de acordo com a sugestão lá no manual do professor, o segundo e o terceiro, de maneira que ao final do quinto ano o nosso aluno ele teve contato, trabalhou, fez análise, fez produção de texto de uma diversidade de gêneros textuais. E lá no último bloco, né, na última linha da nossa coluna dos eixos de língua portuguesa, temos reflexão sobre a língua, que é a parte da ortografia e gramática. É uma parte que nós precisamos pensar cuidadosamente para que cada ano, primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto ano, faça essa distribuição de maneira que em cada ano escolar as dificuldades sejam realmente sistematizadas e trabalhadas, aplicadas no momento das produções de texto. Nos nossos livros há uma grande diversidade de textos interpretados, analisados. Muitas vezes nós imaginamos que quando pensamos em produção de texto, precisamos reservar um tempo específico para a produção desse texto. Não necessariamente. Nos livros de português vocês poderão observar que algumas questões exigem uma verdadeira elaboração de texto. No próprio livro de geografia e história. Seria interessante que o professor do ensino fundamental criasse algumas estratégias de maneira que o aluno poderia responder a essas questões numa folha, o professor recolhe, faz a análise de acordo com aquelas dificuldades que foram trabalhadas, aponta a necessidade da correção, o aluno faz a revisão e em seguida ele faz no livro, ele responde no livro. Quando pensamos nesse trabalho, produzir textos é elaborar uma comunicação escrita e isso pode acontecer no ensino fundamental, não só no livro de português. Quanto mais o professor se preocupar com o ensino da língua, com a elaboração, em todos os conteúdos, ele está ali nesse momento desenvolvendo um trabalho de língua portuguesa. Outra situação, outra sugestão interessante que os professores não devem perder de vista é ter a clareza das dificuldades, né, das necessidades a serem desenvolvidas, trabalhadas e sistematizadas em relação à ortografia e à gramática no planejamento de língua portuguesa. Que o professor do primeiro ano entenda quais são as dificuldades e as necessidades a serem garantidas naquela série.
que o professor de segundo então dê continuidade, que o professor de terceiro faça uma retomada, amplie e sistematize os conhecimentos necessários. Vamos para a terceira etapa do nosso planejamento. Já pensamos no alinhamento vertical, no alinhamento horizontal, é hora de levar aquilo que nós pensamos na nossa equipe, no nosso grupo de trabalho, para os professores. É hora de organizar a sequência da nossa aula. A nossa aula ela é composta de uma sequência de atividades, uma sequência cognitiva de pensamento. O início da aula, ele exige que o professor faça uma sondagem dos conhecimentos prévios. Ali o professor levanta situações, explora, troca ideias, as ideias são sistematizadas, em seguida registradas e avaliadas. A aula ela precisa ser pensada e planejada num crescente de pensamento. Independente da área de conhecimento, o professor deve planejar cada aula de maneira sequencial, motivadora e investigadora. Eu gostaria de sugerir a vocês que observassem algumas imagens que agora proponho. Pensemos na sala de aula apresentada nessa imagem. Como eram as relações nesse tempo? Como eram as conversas? Como era o diálogo? Essa aula, esse momento e esse ambiente é um ambiente que não cabe mais, né? Vemos agora um outro tempo, um pouco depois daquela primeira imagem, né? A postura do professor, o diálogo, a maneira com que os alunos se organizam, a mobília, tudo isso diz de um tempo e de uma linguagem. Hoje não cabe mais esses alunos, um olhando para a nuca do outro, esses alunos em silêncio. Os alunos hoje trocam experiências, interagem e dialogam. Aquela aula tradicional, aquela aula onde só o professor falava, né, essa metáfora, como dizem aí alguns autores, essa aula ela está superada. Então, pensar na dinâmica, pensar num momento de aula que seja de 50, de 100 minutos, nós precisamos pensar num momento e numa dinâmica que tenham relação com essa criança do mundo de hoje, com essa criança que está em interação com objetos, com informações, com a tecnologia, essas crianças que são digitais e que são pensantes. A criança ela não chega na escola como uma página em branco. Essas crianças estão em verdadeira interação o tempo inteiro. Nós estamos em processo de construção de conhecimento. E se nós não reconstruirmos a ideia dessa escola que hoje deveria ser o espaço de construção de conhecimento e que esse aluno se encantasse e que tivesse vontade de vir para a aula, não só para encontrar os amigos, mas que tivesse vontade de vir para a escola para aprender. A aula tem que ser pensada e planejada nesse sentido. Então, o professor precisa investigar o que os alunos já sabem, utilizar a problematização como elemento detonador da motivação. Pensar na motivação não é simplesmente trazer um filme, trazer uma gravura, mostrar uma imagem. É pensar numa motivação do pensamento, despertar o interesse do aluno para os estudos, né? Abrindo canais cerebrais para a vontade de aprender. É um grande desafio, mas pode tornar-se muito prazeroso aprender. Em seguida, fazer com que os alunos levantem hipóteses sobre as questões problematizadas, levantar suposições, o que é possível. Incentivar cada vez mais a autonomia de pensamento do aluno para que ele saiba buscar informações, pesquisar e investigar. Se a escola não for pensada, se não passarmos a conceber o espaço da sala de aula como um espaço de investigação, talvez a nossa escola realmente ela não tenha muita graça para essa criança de hoje. E pensemos que os alunos querem muito aprender, mas a nossa dinâmica precisa ser pensada no sentido de buscar respostas para aquilo que ainda não sei. Apresentar para os alunos aquilo que eles já sabem pode, de repente, não ser prazeroso e motivador. Confrontar suposições, conversar sobre aquilo que um pensou e que o outro pensou, elaborar conclusões, aplicar os conhecimentos aprendidos, registrar e avaliar o aprendido. Seriam essas as sequências da aula, mas não de um momento de aula. Uma aula de língua portuguesa, ela pode
dar continuidade numa outra aula. Uma aula que eu comecei hoje, eu dou continuidade amanhã e uma sequência. Essas etapas, elas poderão ser distribuídas na sua carga horária semanal. E aí, na nossa quarta etapa, como registro, eu sugiro aqui um registro, um formulário talvez, né, onde você possa fazer as suas anotações. Eu não sei se na sua escola você já tem um formulário de planejamento, uma forma de registrar. Mas eu sugiro um formulário, né, onde você coloque a data, o objetivo da aula, levante os conteúdos, as suas tipologias, as habilidades e as competências que você vai desenvolver naquela aula, né, que você vai retirar isso, é lógico, do seu planejamento anual, a metodologia que você utilizará, que são as etapas de desenvolvimento, os recursos. Numa aula você utiliza livro, na outra aula você utiliza um filme, numa outra aula você vai para o laboratório de informática, na outra aula você utiliza revistas e jornais. Avalie aquela aula e pensa na tarefa de casa. Deixo como um momento finalizando aí, como que nós poderíamos esquematizar a integração dos conteúdos para planejar. Coloco como sugestão uma integração do primeiro ano. Como que eu poderia pensar nessa integração? Matemática, língua portuguesa e natureza e sociedade. Eu pego então como análise a primeira unidade de cada um dos livros, o primeiro capítulo, faço um levantamento dos conteúdos, das habilidades e competências sugeridos em cada capítulo e vejo quais são os recursos e providências que eu preciso organizar para que a minha aula tenha sucesso. Eu preciso organizar um jogo de futebol na quadra, porque isso é sugerido no livro de matemática, na primeira unidade. Eu preciso sugerir e deixar organizado algumas revistas, jornais para recorte, porque também isso é solicitado no livro de língua portuguesa. E preciso preparar uma entrevista, porque lá no livro de natureza e sociedade, na primeira unidade, é solicitada uma entrevista. Na quinta etapa, pensar na elaboração do para casa e que esse dever de casa, essa tarefa precisa ser uma revisão, uma retomada, né, uma aplicação daquilo que foi aprendido. Muito cuidado ao pensar na tarefa de casa para que ela seja coerente com aquilo que foi trabalhado. E aí, nós podemos pensar em algumas atividades. Quando usar no nosso planejamento projetos, atividades permanentes e sequências didáticas, principalmente em relação ao planejamento de língua portuguesa. Projetos de leitura, né, projetos de escrita, projetos de produção de texto. Atividades permanentes são aquelas que acontecem com mais sistematização, acontecem permanentemente 2, 3 vezes, 4 vezes na semana, de uma forma organizada, né? E os projetos eles poderão acontecer ao longo do ano, poderão acontecer ao longo de uma etapa, tem projetos que são institucionais e que vocês tenham em 2013 um planejamento bem sucedido, um planejamento em equipe, um planejamento discutido, porque com certeza um bom planejamento é sucesso da nossa aula. Uma aula com sucesso é sinal de que esses alunos com certeza terão uma boa aprendizagem, bons resultados, quer dizer, uma escola de qualidade. A todos um 2013 de sucesso e bom planejamento a todos.